Olá! Promovida a primeira jornada virtual de anestesiologia, podemos entrevistar virtualmente Dr. Armando Fortuna, um dos homenageados na jornada. Ouça só algumas histórias que ele tem para contar de sua formação no exterior. E logo que eu cheguei no hospital, me responde se eu mandei isso para você, de uma paciente que era testemunha de Jeová. Mandei? O senhor mandou. Pois é. Isso, imagina você estar num país estranho, na primeira semana, de repente você tem um caso desses. Você dá sangue contra a ordem. Eu nunca tinha ouvido falar em testemunha de Jeová, isso para mim era japonês. Você dá sangue contrariando a ordem do teu chefe, contrariando a lei, que eu não conhecia a lei, hoje eu conheço, né? E foi uma experiência, e depois que a criança salvou, e a criança beijou a mãe, e a mãe disse, não vamos lhe processar, o Wörth esqueceu tudo que ele tinha dito, porque ele disse para mim, você vai ser posto para fora do país, você é capaz de ser preso, vocês fizeram um ato ilegal, não podiam ter feito, mas também depois continuamos, nos tornamos grandes amigos, só que ele nunca mais mencionou esses fatos. E no dia seguinte ele me deu uma cirurgia cardíaca com hipotermia, que era isso que eu tinha ido lá para fazer. Mas nunca me disse, você desculpe aquela explosão, mas ele tinha razão. Pela lei americana ele tinha toda a razão. Agora, eu também tinha razão em não deixar morrer a criança. E se fosse hoje também, mesmo sabendo que eu sei de lei, eu faria a mesma coisa. Entendi. E o que levou o senhor a escolher a especialidade anestesia? O que me levou a escolher foi quando eu fui para o pronto-socorro, eu queria ser cirurgião. E eu procurei um colega chamado Álvaro Fortuna, que saía todo dia no jornal, era o clínico da moda no Rio, no pronto-socorro. Estamos falando em 1952, 1950. Era o homem da moda. Como ele chamava Fortuna, eu digo, puxa vida, esse cara é capaz até de ter sido parente meu. Eu fui procurá-lo. Eu fui procurá-lo e disse, doutor Álvaro, eu também me chamo Fortuna. Quem sabe se a gente não podia até ser parente? Eu queria seu auxílio, que eu estou entrando no terceiro ano de medicina e eu queria ser cirurgião. Eu posso fazer um estágio no pronto-socorro? Será que o senhor me ajuda a fazer o estágio? Ele achou aquilo muito engraçado e marcou um encontro comigo com o Darcy Monteiro, que era um gozador. Depois eu fiquei amigo dele, mas ele era o diretor do pronto-socorro, era o cirurgião mais badalado da cidade, saía sempre no jornal, era o indivíduo da moda. E ele olhou para mim e disse, olha, você quer ser cirurgião? Você tem cara de burro, você não dá para cirurgião, você tem que ser anestesista. Eu fiquei chocado, porque imagina você falar com um homem que você imagina, sai no jornal, é o cirurgião do país, o cirurgião do estado, e o senhor fala para você, se tem cara de burro, eu fiquei arrasado. Ele disse para mim, não, mas vamos fazer uma coisa, você tem cara de anestesista, eu vou chamar o chefe do serviço de anestesia e vai ver, sei lá, bota você em algum lugar aí. Ele chamou Zé Afonso, e eu totalmente destrambelado, né? Zé Afonso veio e disse, olha, esse camarada aqui queria ser cirurgião, mas eu acho que ele dá para anestesista. Você aceita ele no teu serviço? O Zé Afonso, com muito prazer. E se tornou um dos meus melhores amigos e me ensinou tanto. O que eu aprendi com ele, eu dei sorte. Eu podia ter caído na mão de um aproveitador. O Zé Afonso era um sujeito ético, de classe, e na época era o anestesista talvez que mais ganhasse no Rio. Era um homem que tinha um nome espetacular. E era um grande chefe de serviço. Quer dizer, eu devo a ele um futuro porque ele me entusiasmou com o que se podia ser feito na anestesia. E logo depois que eu cheguei, no segundo ano já, eu era residente, no quinto ano eu era estagiário, né? Eu só fui residente mesmo no sexto, quando nós fizemos o exame para médico interno. No quinto ano, eu tive uma morte
um garoto com uma fratura de perna. Eu anestesiei ele, chegou de urgência, anestesiei ele com ciclopropano, que era a droga que a gente usava, pentotal ciclopropano, ia tudo bem, de repente o garoto morreu. O cirurgião, que era o chefe de serviço, um desses ortopedistas super estúpidos, dono da bola, você matou meu doente, você deu anestesia demais, não sei o quê. Doutor, eu não fiz nada errado. Mas eu fui ver a autópsia junto com o Zé Afonso. O Zé Afonso foi comigo, que ele não foi. O garoto tinha uma ruptura de baço e os idiotas não tinham visto. Quer dizer, eles viram a fratura da perna, jogaram ele na mesa para ser operado, ele estava equilibrado, eu não vi nada errado, anestesiei, no meio da anestesia ele morre. Morreu de hemorragia, o baço estava dividido em dois. Quer dizer, foi uma ruptura em dois tempos. Mas o Zé Afonso me deu todo o apoio, ele foi comigo lá à autópsia. São coisas que você não esquece, né? Esses apoios na hora que você precisa, porque é muito fácil você elogiar, você dizer a quem não precisa. Mas na hora certa, é uma coisa que fica gravada no coração da gente, viu? E como ele, eu tive casos assim. O John Bonica também. O John Bonica teve uma muito interessante. Eu, quando estava com o Virtue, toda a parada cardíaca que tinha, naquela época não existia ainda a massagem cardíaca externa. Estamos falando de 56, né? 57. Não havia massagem cardíaca externa, então nós tínhamos ordem como internos ser chamados para toda a parada cardíaca e abrir o tórax. E nós abríamos e ventilávamos o doente, 2% ou 1% sobrevivia. Não sei, que eu nunca fiz a estatística, mas a maioria saía. E eu sabia como abrir um tórax, que é raro para um anestesista. E no John Bonica ele me convidou para professor visitante. No dia que eu cheguei, depois de 30 horas de voo, de manhã, ele disse, fica por aí, ele tinha mudado de hospital. Tinha ido para Seattle. Seattle era a universidade. Ele antes estava em Tacoma, que era um hospital pequeno. Disse para mim, dá uma olhada aí, vê o que você vê. Está chegando, tonto de sono ainda, fui olhar. Tinha uma menina, uma residente de terceiro ano, que tinha anestesiado uma esterectomia, tinha feito uma peridural, uma esterectomia. E os cirurgiões estavam vestidos. Ela aí me dá 500 miligramas de pentotal, ou 750, eu não vi. E a mulher teve uma parada cardíaca. Teve uma parada cardíaca, eu estava olhando, isso estamos falando em 61. Eu estava olhando e disse, puxa, parada cardíaca. A garota, terceiro ano, gelou. Eu digo, precisamos fazer alguma coisa. Imediatamente comecei a massagem cardíaca externa e ela ventilando. E não dava resultado. Aí eu falei para os cirurgiões, continuavam à distância, só, vamos abrir esse tórax. Nós não fizemos nada. Eu peguei um bisturi e abri. Abri, meti a mão, né? Peguei o coração da mulher, segurei lá e ela voltou a bater. Voltou a bater e comecei a fechar, né? Pedi à moça, luva, não tinha nem luva, enfiei relógio, enfiei tudo no tórax da mulher. E eu pedi, a dona bota a luva, eu comecei a fechar o tórax. Daqui a pouco chega o chefe da cirurgia torácica. Quem é que abriu esse tórax? Aí eu já tinha chamado o John disse, olha, o doutor Fortuna estava chegando também, é nosso professor visitante, eu quero saber quem ele é. Nunca ouviram falar em massagem cardíaca com tórax fechado? Eu digo, doutor, eu já ouvi falar. Mas acontece o seguinte, eu não sou cirurgião, eu sou anestesista, estou fechando esse tórax, estou apanhando para burro, estou começando a botar um dreno nesse pulmão aqui, nessa pleura, eu só não queria mandar alguém me ajudar a fechar isso não. O cara ficou louco, virou as costas e foi embora. Eu acabei fechando o tórax e tudo bem. Aí eu vi onde é que eu estava. Imagina, eu tinha chegado. Eu estou nos Estados Unidos. Estou convidado como professor visitante de boca. Não tenho nada oficial. Não sou médico nos Estados Unidos. Apesar de eu ter tido o FCMG, mas eu não estava registrado. Bom, e eu fiquei apavorado. Aí vem o advogado do hospital conversar comigo, vem o John conversar comigo.
Como é que nós vamos fazer para... vai depender... Bom, vai depender. Eu apavorado, né? Apavorado. Aí eu, à tarde, fui visitar a mulher tinha acordado, fui falar com ela. Ela disse, o senhor é que foi o cirurgião sul-americano que abriu meu tórax? Fui eu mesmo, mas eu não sou cirurgião. Não, mas doutor, o senhor me salvou a vida. Eu digo, mas como, madame? É que eu sou enfermeira de terapia intensiva. Eu já vi muito doente morrer, porque ninguém tinha peito. Não teve peito de abrir o tórax. O senhor salvou a minha vida. Muito obrigado. Olha, a primeira vez na minha vida que eu tomei um bocado de uísque. Eu nunca tinha tomado, mas foi a primeira vez. E fui com a residente, ela me levou para jantar. Eu tomei tanto. Eu estava na casa do... O João Bonica me deixou na casa dele. Nossa, o mais famoso indivíduo de anestesia regional, Danny Moore. Eu estava na casa do Danny Moore, mas eu cheguei na casa do Danny Moore numa água, rapaz, que você precisava ver. O Danny abriu a porta. O que houve? Eu digo, Danny, não houve nada, eu quero dormir. Essas histórias, né? Você tem história mesmo, né? O hospital tinha 17 andares. O hospital que parece a história das coisas. No dia seguinte vai um colega, não me lembro o nome dele, um colega de Goiânia me procurar lá, no serviço do Boninho. Ele chegou na porta, um bom goiano, quer dizer, um camarada sem experiência de cidade assim, né? Chega lá na portaria, eu queria falar com o doutor Fortuna. A dona disse, ele está lá. E disse onde é que eu estava. Ele chegou para mim, pô, mas você é conhecido, hein? Me disseram onde é que você estava. Você é estrangeiro. Eu digo, filho, se você tivesse passado o que eu passei há 2 dias, todo mundo te conhecia no hospital.